voltamos a apresentar o Linkados na Área com Emily Lima, técnica da seleção de base da CBF. Emily, você é a primeira mulher a treinar uma seleção brasileira de futebol, sendo responsável pelas equipes Sub-15 e Sub-17. Já existe uma pressão para treinar aquelas que podem ser as futuras jogadoras do time principal. Essa pressão aumenta pelo fato de você ser mulher e, de certa forma, por ser iniciante? Não, assim, como eu já disse na primeira convocação, eu fui muito questionada. A pressão ela existe porque a gente vive de resultado, né? Os treinadores vivem de resultado. Então acaba que a gente tem que fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível e agregar com a Sub-20 e agregar com a principal. Então o nosso trabalho, hoje o nosso trabalho dentro da CBF, ele é integrado entre as comissões técnicas. Então eu não vou fazer um trabalho, da Sub-20 vai fazer o outro e o da principal o outro. Então, na minha convocação, o professor Vadão, que é o da principal, ele está na minha convocação. 5, 6 dias, não o período inteiro, para a gente debater o que está sendo feito, para nós conversarmos o que pode melhorar, o que não pode. A responsabilidade, sim, é muito grande, por conta que vão ser essas meninas hoje, da Sub-15 e 17, que provavelmente vão estar nas próximas Olimpíadas, não em 2016. Mas na próxima, provavelmente, essas meninas que eu estou trabalhando, se tudo correr certo dentro da CBF, com esse nosso planejamento que nós estamos fazendo, eu acredito que a gente consiga fazer um trabalho diferenciado hoje lá dentro. O preconceito com o futebol feminino é evidente. Desde que você se tornou técnica, ele diminuiu? Teve alguma mudança relativa? O preconceito dentro do futebol feminino, ele já melhorou muito. Eu não tive e não sofri nenhum preconceito como treinadora. Eu não sei se pelo respeito que já tem por mim, por estar 20 anos dentro da modalidade, ou os lugares que eu já estou passando, porque eu visito muitos clubes, as pessoas acabam vendo que o trabalho está sendo feito diferente do que já vinha sendo feito antes. Então, como treinadora, eu não sofri nada por enquanto e espero que isso não aconteça. A questão da infraestrutura pode ser mais importante tanto para um técnico quanto para um jogador. Chega a ser gritante a diferença entre uma seleção e um clube e entre um masculino e um feminino, como por exemplo o São Paulo, um clube que você atuou? Olha, eu vou te falar o que eu vivi. É claro que os salários, eles são, assim, diferentes demais, assim, é muita diferença entre masculino e feminino. Mas o período que eu estive no São Paulo, tudo que o masculino tinha, nós tínhamos. Tudo que você pode imaginar. Até registrada nós éramos. Mas tem equipes que é bastante difícil, que não tem alojamento, muitas meninas acabam passando fome, prometem um salário para elas e na hora do pagamento não tem, só que elas ficam vinculadas ao clube por conta de contrato ou assinatura em federação, e aí você não pode jogar em outro clube, então ou você fica sem jogar ou você joga por ali mesmo, então é bastante difícil em relação ao clube. Em relação à seleção brasileira, nós temos as mesmas coisas que o masculino, tirando os salários. Tá? Tanto das diárias das atletas como do nosso salário, do salário dos profissionais. Mas nós temos as mesmas regalias que eles. A gente fica na Granja Comari, nós usamos os ônibus que eles usam, tudo, os mesmos campos, as mesmas acomodações. A logística em si é a mesma coisa. Agora, a parte financeira é onde a gente está brigando para não ser a mesma coisa, mas para que valorizem um pouquinho mais o futebol feminino. Emily, conversamos com o Thiago Leifert, da Rede Globo. Vamos ver? Estamos aqui com o jornalista e apresentador Thiago Leifert, da Rede Globo. Thiago, a nossa próxima entrevistada é a Emily Lima, que ela é treinadora da Seleção Brasileira Sub-17. Eu gostaria que você falasse um pouco da importância das seleções de base e, se puder, fazer uma perguntinha para ela também. Claro, a gente tem conversado muito sobre divisão de base depois do que aconteceu na última Copa, né? E se a gente for olhar com calma a geração do Neymar, que tem hoje entre 20 e 22 anos, o Neymar deu certo. Agora, de resto, a gente queimou uma geração inteira.
Os meninos se apaixonaram pelo estilo de vida, talvez, mais pela BMW do que pela bola, e você vê que um monte de gente já desapareceu, né? Os empresários fazem a cabeça desses caras muito fácil, então todo mundo que jogava nessa faixa de idade do Neymar, a maioria desapareceu, dos que a gente esperava. Então a minha pergunta para a Emily é a seguinte: qual é a importância da vitória para uma divisão de base? É importante ganhar todos os jogos ou às vezes a gente tem que deixar a vitória de lado? Estou perguntando isso porque historicamente o Barcelona, que a gente sempre fala que é uma base boa, às vezes perde torneio, perde goleada, mas continua fazendo a mesma coisa, continua valorizando a posse de bola porque eles têm um jeito de jogar. A vitória é importante para uma divisão de base? Eu estou na linha do Thiago. Eu discuto muito sobre isso com a minha comissão técnica, que todos eles já trabalharam no masculino e já foram jogadores profissionais. E eles falam, a gente precisa ganhar pela pressão que você havia me perguntado. E eu sou dessa seguinte opinião: a base ela serve para formar jogadora, para formar jogador. É claro que hoje, se falando em seleção brasileira, a gente precisa de resultado, porque nós estamos disputando um sul-americano e um mundial. Então não adianta a gente chegar no mundial e perder, chegar no sul-americano e perder, porque não vai adiantar nada. Então eu valorizo muito o trabalho que a filosofia que a gente está colocando hoje ali dentro da CBF, das categorias de base, e acredito na filosofia de trabalho também. Então o resultado, ele vai vir lá para a seleção principal, que é o nosso objetivo. Ele não vai vir para a base hoje. A gente trabalha para que na principal, nas Olimpíadas e Mundial, a gente consiga o tão sonhado ouro que a gente sempre está batendo na trave. Então eu acredito nisso aí. A equipe do Linkados na área foi às ruas. Vamos olhar? Quando se fala de futebol feminino, que nome vem à sua cabeça? A jogadora Marta. Marta. A Marta. A única que eu conheço. Única. Marta. Primeira coisa, Marta. O que vem na sua cabeça quando você pensa em futebol feminino? Eu acho muito diferente. Emily, nós temos mais uma pergunta para você no Twitter. @AmantesCarol quer saber. Emily, qual a sua relação com a jogadora Marta? Ela foi ou é ainda uma inspiração para você? Então, eu sou de uma geração antes da Marta, eu não sou da geração da Marta. Quando a Marta estava chegando, eu estava saindo do Brasil. Então, quando ela jogou no Brasil, eu já estava fora. Então, a gente acabou não se batendo. Em 2001, quando ela chegou no Vasco da Gama, nós estávamos disputando uma final do estadual no Rio de Janeiro. Eu jogava pelo Veranópolis de Teresópolis. E ela estava chegando, ela atuou nesse jogo, mas eu estava com o joelho operado e eu acabei não jogando a final. E dali em diante eu não tive mais contato dentro de campo com ela, porque quando eu voltei ela também já estava na Suécia. Mas eu tenho contato com ela, a gente conversa bastante, ela tem muitas ideias bacanas de viver muito tempo na Suécia também. Foi para os Estados Unidos também, então lá o futebol feminino é como o nosso masculino aqui, então ela traz muitas ideias para mim e isso é importante, a gente precisa ter esse contato com todas as atletas, principalmente com ela. Emily, temos uma pergunta da plateia agora. Oi, Emily. Queria saber que as mulheres são diferentes dos homens, né? Psicologicamente e fisicamente. Eu queria saber qual o método que você tem, se vocês têm algum planejamento para lidar com essa mudança das mulheres. Tudo trabalhado dentro de planejamentos, principalmente falando de mulher. Então, o trabalho do homem ele é totalmente diferente do da mulher. Assim, em termos físicos, tá? Psicológicos, eu acho que a gente trabalha da mesma maneira. Hoje nós temos um psicólogo lá dentro da CBF também. O Vadão está implantando ele lá dentro das categorias de base. A parte física, em relação à força, velocidade, a mulher sempre vai ser inferior ao homem. A gente pode trabalhar N anos que a gente nunca vai se igualar ao homem, mas a gente trabalha dentro do padrão feminino. Então, nosso preparador físico, ele estuda muito sobre a mulher, porque ele sempre trabalhou com homem, então ele teve uma adaptação aí um pouco complicada. Ele já está comigo há 4 anos, então hoje a gente tira de letra isso aí. Mas o trabalho ele é totalmente diferenciado do homem. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso aí. Obrigada. Estamos apresentando Linkados na área com Emily Lima, técnica das seleções Sub-15 e Sub-17 de futebol feminino. Clique no link abaixo para assistir ao próximo bloco, no qual a Emily fala mais sobre futebol, preconceito e Olimpíadas.